Já alguma vez sentiu que a sua própria cadeira se tornou mais difícil de levantar do que há uns anos? Ou talvez tenha notado que os sacos das compras parecem pesar o dobro, ou que abrir um frasco de compota se tornou uma verdadeira batalha. Não está a imaginar coisas. Essa sensação de fraqueza, de perda de força, é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60 anos. É uma perda silenciosa que nos rouba a independência, a confiança e a alegria de fazer as coisas mais simples, como brincar com os netos no chão ou dar um longo passeio sem sentir as pernas a fraquejar. Muitos de nós resignamo-nos, pensamos que é apenas a velhice a chegar e que não há nada a fazer. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte dessa perda pode não só ser travada, mas até revertida? E que o segredo pode começar com um gesto tão simples como preparar o seu café da manhã? Neste vídeo, vamos descobrir não apenas que pó é este que pode ser adicionado ao seu café para começar a reconstruir a sua força, mas também outros hábitos simples e alimentos que podem ajudar a proteger os seus músculos e a devolver-lhe a energia que pensava ter perdido para sempre. Fique até ao fim, porque a última dica é tão simples que vai surpreendê-lo, mas pode mudar completamente a forma como encara o seu dia a dia. Então, vamos começar por desvendar este mistério. Que pó mágico é este que pode transformar o seu café da manhã numa ferramenta para combater a fraqueza? A resposta é mais simples do que imagina. Proteína em pó. Agora, antes que pense em batidos de ginásio e músculos exagerados, esqueça essa imagem. Estamos a falar de algo muito mais subtil e fundamental para a sua saúde. Os dois tipos mais interessantes para nós são o colagênio hidrolisado e a proteína whey. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o passar dos anos, alguns tijolos começam a cair e o nosso corpo torna-se menos eficiente a colocar novos tijolos no lugar. A proteína são esses tijolos. Depois dos 60, precisamos de mais proteína do que quando éramos mais novos para fazer o mesmo trabalho de reparação, mas muitas vezes comemos menos. Adicionar uma colher de pó de colagênio ou de proteína whey ao seu café, chá ou até mesmo a um copo de leite é a forma mais fácil de dar ao seu corpo esses tijolos logo pela manhã, quando ele mais precisa deles depois de uma noite inteira de jejum. O colagênio, por exemplo, é maravilhoso não só para os músculos, mas também para as nossas articulações, pele e cabelo. Dissolve-se facilmente e a maioria das marcas não tem sabor, por isso nem vai notar a diferença no seu café. A proteína whey é um pouco mais focada na construção muscular direta. A ideia não é transformar-se num atleta, mas sim dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa desesperadamente para se manter forte. Imagine a Maria, uma senhora de 68 anos que se queixava de dores nos joelhos e de sentir os braços fracos. Ela começou com alguma desconfiança a adicionar uma colher de colagênio ao seu galão todas as manhãs. Nas primeiras semanas, não notou grande coisa, mas ao fim de um mês, percebeu que já não gemia de dor ao levantar-se do sofá. Passados 2 meses, conseguiu levar os sacos das compras do supermercado até casa sem ter de parar a meio do caminho para descansar. Não foi um milagre de um dia para o outro. Foi um pequeno hábito consistente que deu ao corpo dela o que ele pedia. Mas adicionar este pó de manhã é apenas o primeiro passo, é o pontapé de saída, mas o jogo joga-se durante todo o dia. E isso leva-nos a um erro muito comum que quase todos nós cometemos. Pensamos que um bom bife ou um peixe grelhado ao jantar é suficiente para as nossas necessidades de proteína. O problema é que o nosso corpo não consegue armazenar e usar uma grande quantidade de proteína de uma só vez. É como tentar encher um regador com uma mangueira de incêndio. A maior parte da água vai para fora. O segredo é fornecer pequenas quantidades de proteína ao longo do dia, em cada refeição. Isto mantém um fornecimento constante de tijolos para os nossos músculos, em vez de os inundar uma vez por dia e deixá-los à fome o resto do tempo. Pense no seu pequeno almoço. Em vez de ser só pão com manteiga, que tal adicionar um ovo cozido ou mexido? Ou talvez misturar um iogurte grego, que é rico em proteína, com a sua fruta. Ao almoço,
aquela sopa de legumes deliciosa pode ser transformada numa refeição muito mais poderosa se lhe adicionar um pouco de frango desfiado, um punhado de grão de bico ou uma lata de atum. Não precisa de ser muito, é a consistência que conta. E à meio da tarde, quando a fome aperta, em vez de ir buscar bolachas, por que não um pequeno punhado de amêndoas, um pedaço de queijo fresco ou um tremoço? São pequenas trocas que, somadas, fazem uma diferença enorme. É passar de um ciclo de fome e excesso para um ciclo de nutrição constante para os seus músculos. Esta estratégia de espalhar a proteína ao longo do dia garante que os seus músculos estão sempre a ser alimentados, prontos para se repararem e fortalecerem, em vez de se desgastarem lentamente. Agora que estamos a alimentar os nossos músculos corretamente ao longo do dia, há outro pilar fundamental que não podemos ignorar. Porque podemos comer toda a proteína do mundo, mas se não dermos aos nossos músculos uma razão para existirem, eles simplesmente não vão querer ficar. Estou a falar de movimento, mas não do tipo de movimento que talvez esteja a imaginar. Muitas pessoas com mais de 60 anos têm receio de fazer exercício. Pensam em ginásios barulhentos, pesos assustadores e o risco de lesões. A boa notícia é que não precisa de nada disso para reconstruir a sua força. Os músculos são como crianças teimosas. Se não lhes der um trabalho para fazer, eles ficam preguiçosos e encolhem. Esse trabalho chama-se treino de resistência e pode ser feito no conforto e segurança da sua casa, usando o seu próprio corpo ou objetos do dia a dia. Pense no ato de se sentar e levantar de uma cadeira. É algo que fazemos todos os dias. Que tal transformar isso num exercício? Da próxima vez que estiver sentado, tente levantar-se sem usar as mãos para se apoiar nos braços da cadeira ou nas pernas. Sente-se novamente de forma controlada. Faça isto 5 vezes seguidas. Pode parecer simples, mas está a fazer um dos melhores exercícios para fortalecer as pernas e os glúteos, os músculos essenciais para o equilíbrio, para caminhar e para evitar quedas. Pode fazer isto enquanto vê as notícias ou a sua novela preferida. Outro exemplo. Enquanto espera que a água para o chá aqueça, encoste-se à parede da cozinha. Coloque as mãos na parede à altura dos ombros e um pouco mais afastadas do que a largura dos ombros. Dê um passo para trás e, mantendo o corpo à direito, dobre os cotovelos e aproxime o peito da parede. Depois empurre para voltar à posição inicial. Isto são flexões na parede, uma forma fantástica e segura de fortalecer os braços, ombros e peito, os músculos que usa para empurrar portas, levantar-se do chão e carregar objetos, e aquelas latas de feijão ou garrafas de água na sua despensa. São pesos perfeitos. Sente-se numa cadeira, com as costas direitas. Pegue numa lata em cada mão e, com as palmas das mãos viradas para cima, dobre lentamente o cotovelo e traga a lata até ao ombro. Baixe de forma controlada. Isto fortalece os seus bíceps, os músculos que usa para pegar nos netos ao colo. O importante é a consistência. Mais vale fazer 10 minutos destes exercícios simples todos os dias do que ir ao ginásio uma vez por mês. E agora que os músculos estão a ser alimentados e a trabalhar, precisam de um outro ingrediente secreto para funcionarem bem: o magnésio. Pense no magnésio como o óleo que lubrifica o motor. Ele está envolvido em centenas de reações no nosso corpo, incluindo a contração e o relaxamento muscular. Cãibras nas pernas durante a noite, espasmos musculares ou uma sensação de fadiga constante podem ser sinais de falta de magnésio. E, infelizmente, é algo muito comum na nossa idade. Felizmente, a natureza oferece-nos muitas fontes deliciosas deste mineral. Vegetais de folha verde escura, como espinafres e couves, são riquíssimos em magnésio. Adicionar um punhado de espinafres à sua sopa, omelete ou a um refogado é uma forma fácil de o obter. Frutos secos e sementes, como amêndoas, castanhas do Pará e sementes de abóbora, são pequenas bombas de magnésio. Um pequeno punhado a meio da tarde é um lanche perfeito. Até o chocolate preto com mais de 70% de cacau é uma excelente fonte. 1 ou 2 quadradinhos depois do jantar não só é um prazer,
como também ajuda os seus músculos a relaxar. Bananas e abacates são outras opções fantásticas. A ideia não é ficar obcecado a contar miligramas, mas sim incluir conscientemente mais destes alimentos na sua rotina diária. Ao fazê-lo, não está apenas a ajudar os seus músculos, mas também a melhorar a qualidade do seu sono, pois o magnésio ajuda a acalmar o sistema nervoso. E um bom sono é absolutamente crucial, pois é durante a noite que o nosso corpo faz a maior parte do trabalho de reparação e construção muscular. Alimentar os músculos com proteína, dar-lhes trabalho com movimento e fornecer-lhes o magnésio de que precisam são passos gigantescos. Mas há um último elemento, muitas vezes esquecido por ser tão óbvio, que une tudo isto e que pode ser a peça que falta no seu puzzle de bem-estar. Esta é a dica que prometi que o iria surpreender pela sua simplicidade. Estamos a falar de água. Sim, a simples e pura água. Muitas vezes focamo-nos tanto no que comemos que nos esquecemos do que bebemos. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, os nossos músculos não conseguem funcionar corretamente. Ficam mais fracos, mais propensos a câimbras e a lesões, e o processo de reparação torna-se muito mais lento e ineficaz. O grande problema é que, à medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado. Podemos estar a caminhar para a desidratação sem sequer sentirmos sede. Podemos sentir-nos cansados, com dores de cabeça ou tonturas, e atribuímos isso à idade ou a outra coisa qualquer, quando na verdade o nosso corpo está simplesmente a pedir água. Pense nos seus músculos como esponjas. Uma esponja seca é dura, rígida e quebradiça. Se tentar usá-la, ela pode até partir-se. Uma esponja bem hidratada, por outro lado, é macia, flexível e forte. Os seus músculos funcionam exatamente da mesma maneira. Então, como podemos garantir que estamos a dar-lhes a água de que precisam? O primeiro passo é começar o dia da maneira certa. Antes mesmo do seu café com proteína, beba um bom copo de água à temperatura ambiente. O seu corpo esteve horas sem líquidos e este primeiro copo de água serve para reidratar os seus órgãos e acordar o seu metabolismo. Durante o dia, uma das melhores estratégias é ter sempre consigo uma garrafa de água. Vê-la constantemente na mesa da sala ou na bancada da cozinha serve como um lembrete visual. Se mesmo assim se esquece, não há vergonha nenhuma em usar a tecnologia a nosso favor. Programe um alarme no seu telemóvel ou relógio para tocar de hora a hora, lembrando-o de beber alguns goles. Se não é grande fã de água pura, dê-lhe um pouco de sabor. Adicione umas rodelas de limão, de pepino, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Chás de ervas sem açúcar, como camomila, cidreira ou tília, também são excelentes opções para se manter hidratado, especialmente nos dias mais frios. Então, o que descobrimos hoje? Descobrimos que aquela chávena de café da manhã pode ser muito mais do que um simples ritual. Ao adicionar um pouco de proteína em pó, estamos a dar aos nossos músculos a primeira refeição do dia, o primeiro tijolo para reconstruir a nossa força. Aprendemos que não basta comer um grande bife à noite. É preciso espalhar essa força ao longo de todas as refeições, como quem rega um jardim aos poucos. Vimos que não precisamos de nos tornar atletas olímpicos, que levantarmos-nos de uma cadeira ou usar uma lata de feijão como peso pode fazer toda a diferença no nosso equilíbrio e independência. E que minerais essenciais como o magnésio e algo tão fundamental como um simples copo de água são os heróis silenciosos nesta nossa jornada para recuperar a vitalidade. Não precisa de fazer tudo isto amanhã. A mudança pode ser esmagadora. Escolha uma coisa. Talvez seja experimentar o pó de colagênio no seu café durante uma semana. Talvez seja fazer 5 agachamentos na cadeira durante os anúncios da novela. Ou talvez seja apenas concentrar-se em beber mais um copo de água por dia. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes e duradouras mudanças. A idade não é uma sentença de fraqueza. É uma oportunidade para cuidar de si de uma forma mais inteligente e consciente. Agora, eu gostava muito de saber a sua opinião.
Qual destas dicas lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de aplicar no seu dia a dia? Já experimentou adicionar proteína ao seu café? Tem algum truque para se manter ativo em casa? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história, a sua dificuldade ou a sua pequena vitória pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar. Se achou este vídeo útil e quer receber mais conselhos para viver uma vida cheia de saúde e vitalidade depois dos 60, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, não se esqueça de subscrever e clicar no sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade para se tornar um pouco mais forte, um pouco mais saudável e um pouco mais feliz. Cuide de si, você merece. Até o próximo vídeo.